e o Lula tá morrendo de medo de uma ação do Trump aqui no Brasil. É isso mesmo, a decisão do Trump sobre o PCC e o Comando Vermelho deixou o Lula Biden da Silva e o governo em estado de apreensão. E os militares, segundo fontes lá da Globo News, já chamaram o Lula para a chincha. Cobraram dele lá, olha, a gente não falou nada sobre o julgamento do Bolsonaro, mas agora o Brasil está vulnerável. São muitas coisas e é sobre isso que a gente vai falar. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. Quem acompanha o canal sabe que eu já venho falando que Lula está sinalizando há um bom tempo que não será candidato a presidente da República. Mas a questão é muito mais delicada, porque a decisão do Trump ela foi feita mediante a um acordo que ele se comprometeu com os líderes da América do Sul no último final de semana. Portanto, ele não vai voltar atrás. Então a gente pode esperar, sim, alguma ação do governo norte-americano em combate ao narcoterrorismo. É claro que vai influenciar nas eleições brasileiras, mas não no resultado. Eu tenho certeza que a grande parte do povo brasileiro não aguenta mais o terrorismo que a gente sofre aqui no Brasil. Esse descaso do Estado com o Comando Vermelho, com o PCC, com o narcoterrorismo. É um terrorismo, sim. Não tem mais como a gente fingir isso. E a gente não tem como resolver esse problema. É isso que é o pior. O Estado brasileiro não tem como resolver esse problema. Se o Lula vier com a narrativa de que a invasão ou uma ação coordenada dos Estados Unidos com alguns países da América do Sul para caçar os líderes do narcoterrorismo aqui no Brasil, vide, até aqueles que estão presos, e se ele defender a soberania, basicamente ele está se colocando do lado do bandido, porque não tem desculpa, né? Esse problema do narcoterrorismo, ele é mundial. O cara que é narcotraficante, ele exporta para fora, para um outro país. Portanto, ele está também agredindo uma outra nação. Se o Lula não consegue perceber isso, ou se parte do governo não consegue perceber isso, é um escárnio. Agora, a questão das eleições é muito simples. O Flávio Bolsonaro já tem posição com relação a isso. Eu tenho certeza que ele ficará ao lado de Trump, como Javier Milei ficou do lado do Trump, como os outros presidentes ficaram. Todos eles estão trabalhando de uma forma coordenada para que o narcoterrorismo na América do Sul deixe de existir. Isso é muito simples. Agora, o problema é que o Lula vem acarretando durante muito tempo coisas do mandato, da sua biografia e agora recentemente com todos esses escândalos que deixaram ele desnudo, vulnerável demais. Então ele já não sabe o que fazer, ele já está pintado, já está posicionado do lado do eixo do mal. É o cara que apoia o Hamas, é o cara que apoia regimes ditatoriais como o da Venezuela, como o do Irã. É o cara que está se apoiando no STF. E o STF acabou. Praticamente acabou. Ou os caras vão começar a expulsar ou acabou. Vai ter que refazer, vai ter que fazer um novo STF. Portanto, o responsável maior, acho que o chefe de tudo isso se chama Lula Biden da Silva. E tem gente que quer defender esse maluco. Gente que tem importância na sociedade. Às vezes um artista, às vezes uma pessoa pública, ela não sabe a responsabilidade que ela tem toda vez que ela dá um comentário para a opinião pública. Ela está ajudando as pessoas a resolverem um critério, uma linha de pensamento. Então essas pessoas também são responsáveis. Agora vamos falar aqui sobre essa matéria. O Lula vem falando algumas coisas, né, principalmente nos eventos oficiais do governo, falando sobre o que ele acha, que não pode ter invasão, que o Brasil é um país pacífico, que não tem bomba atômica, que não tem bomba nuclear. Ele fala seguidamente, sabe, bomba atômica, bomba nuclear, a mesma coisa. E, portanto, vê que ele está visivelmente abatido. O que está acontecendo é que o governo brasileiro está tentando agora fazer um meio-campo com o governo norte-americano sem aparecer ou aparentar público para que os Estados Unidos não façam nenhuma incursão ou nenhuma ação aqui no território brasileiro. E claro que eles não têm controle sobre isso. O Lula, que vem falando por meio da sua assessoria que vai se encontrar com Trump e não tem nunca uma agenda marcada, fica claro porque ele tem medo de ser humilhado e será humilhado, justo,
tem que ser realmente humilhado pela quantidade de baboseiras que ele fala, pelo governo fraco, por um quadro de ministros horríveis, o Lula agora está preocupado com alguma incursão dos Estados Unidos aqui no Brasil. Bom, existem alguns lugares no Brasil em que ainda existe alguma segurança, mas a grande parte esmagadora não. O sujeito não consegue sair para a rua, não consegue pegar um ônibus, é assaltado no ônibus, é assaltado no semáforo, é assaltado tudo quanto é lado. E quando não é assaltado na rua, ele sofre golpe de dentro da cadeia. Você está na sua casa, aí recebe um golpe de dentro da cadeia. Portanto, não é possível que o Estado ache isso normal. Perdeu o controle. O Estado brasileiro não tem controle absolutamente nenhum. Portanto, essa matéria aqui vai resolver a favor da candidatura de Flávio Bolsonaro, não é a favor do Lula. Se Lula acha que se os Estados Unidos vão entrar aqui no Brasil, fazer alguma ação e o povo vai ficar do lado do Lula, não vai acontecer isso. É claro que não. O povo brasileiro anseia isso, essa limpeza. Isso é um absurdo. Ou seja, muito do que a gente vê na política é o reflexo realmente da nossa população. Esse estado dividido que a gente tem, desde a nossa sociedade até passando para os três poderes, mostra muito que o Brasil não tem autossuficiência, não consegue se administrar. Exatamente porque a gente, ao longo dos mais de 500 anos, a gente sempre deu um jeitinho, sempre roubou, sempre fez alguma coisa. Quando eu falo a gente, estou falando como nação, tá? Não estou falando eu, você. Estou falando a nação, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Portanto, o Brasil não é confiável fora do país. E claro que o Brasil é o centro do narcoterrorismo na América do Sul. Ponto. Primeiro, pelas dimensões continentais. Segundo, pelo narcoterrorismo estar presente dentro da política do Estado brasileiro, em todos os poderes, no legislativo, no executivo e no judiciário. Então, não tem mais volta. Essa ação do Trump, ela é inevitável. Se vai acontecer antes da eleição ou depois, irá acontecer. Há uma caça. Essa preocupação do Lula, ela não é aceitável. O que Lula tem que fazer? Tem que ir embora, pô. Já saiu o Haddad do governo, já tá saindo o Alckmin. Vai embora também. Vá procurar o seu exílio, né? Que seja numa cela. E a gente torce para que o Brasil deixe de ser esse motivo de chacota mundial depois dessa eleição. Mas eu quero saber aqui nos comentários o que você acha disso. Você acha que é o erro do Trump combater o PCC e o Comando Vermelho aqui no Brasil? Ou não, tá bom? Quero ler aqui os comentários. Se você não curtiu o vídeo, curta esse vídeo. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, me ajuda aí, pô. Se inscreve nesse canal, tá bom? Eu faço conteúdo, análise diárias todos os dias, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Que Deus abençoe e salve o nosso Brasil.